abertura dessa conferência. Há um registro que René Dott faz numa separata admirável que ele produziu, que está na Revista de Informação Legislativa, com o título, um artigo que diz: da ditadura militar à democracia civil, a liberdade de não ter medo. Tema tão próprio ao debate de hoje. E René, neste artigo, como sempre, admirável e bendito, sublinha, lembra que na abertura desta extraordinária Conferência Nacional dos Advogados, que foi um marco da abertura política, que foi um marco na redemocratização, no retorno do habeas corpus, e depois das eleições que elegeram Tancredo Neves. Nesta abertura da 7ª Conferência Nacional dos Advogados, houve duas homenagens, uma ao constitucionalista, o maior constitucionalista do século XIX, José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, e a Hugo Simas, que empresta o seu nome a este admirável, combativo diretório acadêmico responsável por este evento de hoje, onde comemoramos o seu aniversário. Hugo Simas, desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sua posse ocorrida em 1933, lembra René Ariel Dott. Disse, alto e bom som: não nasci para o servilismo como aqueles senadores que carregaram nos ombros o corpo de Augusto ou beijaram os pés do imperador Domiciano. Os profissionais do direito e da justiça, nascidos a partir dos anos 60, e aqui há muito, senhor presidente, e a juventude acadêmica de hoje, também aqui representada, precisam ter referências significativas para compreender a grande transformação ocorrida entre o período do Estado autoritário até a chegada do Estado democrático de direito, e também a resistência heróica dos advogados brasileiros contra a ditadura militar e seus múltiplos atos de exceção. O que se dirá? O que tem a ver? O que tem a ver estes acontecimentos que nós vivemos no Brasil com este drama shakespeariano de Otelo? Tem tudo a ver. Tem a ver desta mentalidade, dessa compostura, deste sentido que Otelo representa, que Iago representa. Há um professor inglês que diz: não, quantos iagoísmos conheci na vida. E naqueles tempos havia Otelos tomando conta, generais com a mesma postura de Otelo, dominando, tomando conta, determinando os destinos deste país. Naqueles tempos, cuja conferência é um marco na história do Brasil, realizada em Curitiba, presidida pelo grande advogado Eduardo Virmont, que era o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Paraná e que conduziu com maestria os trabalhos da conferência. Estes tempos lembram muito a mentalidade de Otelo, na sua ingenuidade, por um lado, mas no seu narcisismo, na sua incapacidade de compreender, de respeitar o outro, ou a sua incapacidade de lidar com os sentimentos de uma maneira humana e não de uma maneira militar, soberba, prepotente. Porque o drama que se desenha nesses episódios ocorridos há 500 anos atrás, esses
dramas que estão descritos nesse processo de Otelo, descrito com essa genialidade de Shakespeare, é um drama que mostra um general mouro, um general que é descrito como oriundo da Mauritânia, um general de lábios grossos, de tez morena. Em algumas traduções, em alguns textos, em alguns escritos a respeito da obra, é chamado de negro. Ele próprio, em várias traduções desta tragédia, há uma referência à cor da sua pele, à sua postura, à sua origem, a origem africana, a Mauritânia. Este general mouro, que já dominava, já em Veneza, era uma figura importante para o Império, para a República de Veneza, já decadente com a descoberta do caminho das Índias, a República de Veneza já apenas enfrentando o exército e as caravelas que estão descritas neste drama dos turcos otomanos que se dirigem para tomar Chipre, e que Otelo, quando conhece Desdémona, e Desdémona, filha de um senador da República de Veneza, e ela se apaixona, ela é muito jovem, há uma diferença grande de idade, ela se apaixona limpamente, ela se apaixona inteiramente por Otelo, e Otelo, que é descrito em todas as páginas deste processo como homem incapaz de compreender aquele amor, ele se dedica ao amor de Desdémona, mas se dedica de uma maneira inteiramente equivocada, porque lida com a mulher como a mulher era representada há 500 anos atrás, ou seja, objeto do homem. Até na Bíblia, lá, serás do seu marido, né? Está em Gênesis, a mulher como um ser absolutamente objeto, a mulher sem nenhum direito, devendo obediência cega ao seu senhor, a mulher que não podia ter nenhum tipo de liberdade a não ser estar a serviço absoluto do seu marido. Otelo, nas páginas deste processo, está representado como um homem, jurados, que não tinha a capacidade de compreender isso, porque a sua arrogância, a sua prepotência em relação a esta jovem apaixonada, a sua preocupação apenas com as guerras, apenas com os símbolos das suas vitórias, que a encanta, que ele próprio diz nos autos desse processo várias vezes, o encantamento de Desdémona pelo seu vigor de general mouro, pelo seu vigor nas guerras, pelo homem que era capaz de enfrentar os inimigos. E isso deixava Desdémona inteiramente siderada, apaixonada, emocionada. E isso é o que o movia também, exatamente esta subserviência, este amor idealizado de Desdémona para Otelo. Não o amor do homem e mulher, não o respeito da companheira, né? Mas a mulher representando como, ao longo desses séculos, a mulher que foi obtendo, ao longo desses 500 anos, uma posição de libertação que ainda se fazia ver defeituosa há 50 anos atrás. Ainda há 50 anos atrás, num júri de 12 cidadãos, houve um empate. Havia ainda a crença de que era possível eliminar a mulher que não fosse absolutamente fiel. Pouco importava se ela era efetivamente honesta, pouco importava se efetivamente ela traía ou não traía, mas a simples ideia, como esta tragédia anuncia, a simples ideia de que ela não se Desdémona, mulher de Otelo, o réu, não seria inteiramente fiel,
que ela teria uma aventura, teria sido seduzida por um personagem que vivia, que era um personagem próximo de Otelo, Cássio. E a defesa há de trazer um acusado que não está sentado no banco dos réus, vai tentar trazer a defesa, certamente, de Otelo, para um personagem estranho, para alguém que é Iago, né, que é esse homem endemoniado, que é descrito nas folhas destes autos como um homem absolutamente sem escrúpulos, um mentiroso, um intrigante, um caluniador, alguém que, ao lado de Otelo, e jurando a sua fidelidade, a sua amizade, consegue envenená-lo. E ele, general, homem acostumado às batalhas, ele se deixa levar por aquele canto que Iago introduz na sua consciência, acusando Desdémona de ser uma mulher infiel, de ser uma mulher que não lhe era inteiramente fiel, que tinha uma aventura com um seu subordinado, o seu lugar-tenente, que, aliás, é descrito de uma maneira extremamente curiosa, porque este personagem está na tradução de Bárbara Eliodoro, do Otelo Moro de Veneza, que o próprio Iago, ao descrever a figura de Cássio, que seria o amante, o falso amante, o homem de quem Desdémona era amigo, de quem Desdémona dedicava uma amizade sincera, mas que Iago constrói uma fantasia de que Cássio era o amante de Desdémona, e que o próprio Iago descreve Cássio é muito livre com sua esposa. Cássio, e veja a sutileza, a curiosidade, veja o júri, como é que Cássio é descrito. Há 500 anos atrás, onde não se cuidava das questões da homoafetividade, nem da homofobia, e Iago, diz, não, Cássio é suave de aspecto e de maneiras, tem jeito de fazer mulher trair. Este é o pivô, este é o homem a quem Iago atribui, através de artifícios absolutamente risíveis, pueris, infantis, mas que conseguem fazer com que o réu, Otelo, apesar da sua arrogância, da sua experiência nos mares, apesar de ser um homem acostumado às guerras, de lidar com os inimigos, com as batalhas, e ser um vitorioso no ofício da morte. Otelo deixa-se enlevar por estas intrigas absolutamente infantis, imprecisas, e não busca a investigação. Não, Otelo é o investigador, é o juiz e é o carrasco. Otelo não se dá ao mínimo comportamento de respeito à mulher para deixar que ela exercesse a sua liberdade de dizer. Otelo toma toda aquela articulação diabólica de Iago como verdade e, a partir daí, conduz-se para a execução de Desdémona, para matá-la, para terminar com a sua vida da forma mais torpe e mais cruel, porque ele a estrangula, ele a asfixia no leito conjugal, como uma demonstração de que ele estaria lavando a honra daquele leito conjugal, que muitos autores, que muitos
muitos tratadistas, que muitos escritores e muitos críticos de arte e especialistas na obra de Shakespeare chegam a dizer que Desdémona era virgem. Na literatura mundial, ainda nos dias de hoje, até a insinuação de que este homem supostamente viril, este homem supostamente dono de uma capacidade de matar, de vencer os inimigos, de ser um general preparado para a guerra. Este homem, nesse fugaz casamento, um casamento em que ele tem apenas poucas oportunidades de estar com ela, porque quando Desdémona se decide entregar-se a ele ao matrimônio, logo surge a necessidade dele salvar Veneza e dirigir-se para enfrentar a esquadra dos turcos que se dirigiam a Chipre, guerra que não chegou a acontecer, porque uma tempestade cuidou de destruir a armada dos turcos, e este crime e estes episódios se passam na ilha de Chipre, para o lugar onde ele se deslocou, e Desdémona foi ao seu encontro. Este Iago, que certamente a defesa vai atribuir a responsabilidade do homicídio, da execução, este Iago, ao referir-se às mulheres, ao referir-se ao sentido de como é que as mulheres juradas, como é que as mulheres naquele tempo eram tratadas, é de Iago a fala. Eu sei, na rua como são como, referindo-se às mulheres, eu sei que na rua são como retratos, na sala, sinos, na cozinha, feras, santas se ofendidas, demos na ofensa, na casa, brincam, o ofício é na cama. Ainda sobre o seu pensamento, a sua forma de ver as mulheres, ele diz: pois eu sou turco, se não for verdade. Eu sou turco, se não for verdade. De pé, só brincam, trabalham deitadas. Que era exatamente esse absoluto desprezo que os homens dessa época, jurados e juradas especialmente, que os homens dessa época tinham pelas mulheres. E que nos 50 anos passados, desde o julgamento, ainda se expressava a divisão. Ainda metade do júri entendeu que era possível matar uma mulher, porque teria sido acusada, e nem era verdade, mas teria sido acusada de trair a confiança do marido, e o júri entendeu de dar ao seu assassino a liberdade, dizer que ele pode matar sim, pode matar se a mulher não lhe for fiel, porque a mulher não tem liberdade sexual, não tem liberdade de escolha, a mulher tem que se submeter inteiramente aos caprichos do homem. Ainda nos 50 anos passados, ainda era possível imaginar, e nesses 50 anos, quantos casos conhecemos neste país de homens supostamente traídos ou ofendidos, que terminaram com a vida das mulheres, que mataram as mulheres sob o fundamento de traição, sob o fundamento de terem sido ofendidos na relação. Quantos casos, e eu não vou citar, não há necessidade. E eu pergunto, nessa dúvida e nesse crime, como confiou em Iago? Diga,